Saudações a todos, que nós possamos mais uma vez unir mentes e corações, agradecendo a Deus, agradecendo a presença de cada um de vocês aqui. E vamos então começar o nosso estudo de hoje, que é o Livro dos Médiuns. Nós estamos usando aqui a tradução do Herculano Pires. Então, nós estamos aqui na primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 1. Existem espíritos? E ele começa a desenvolver, então, o raciocínio em torno disso. A causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância da sua verdadeira natureza. Imaginam-se os espíritos como seres à parte na criação, sem nenhuma prova da sua necessidade. Muitas pessoas só conhecem os espíritos através das histórias fantasiosas que ouviram em crianças, mais ou menos como as que conhecem história pelos romances. Não procuram saber se essas histórias, desprovidas do pitoresco, podem revelar um fundo verdadeiro ao lado do absurdo que as choca. Não se dão ao trabalho de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Assim, rejeitam toda a história, como fazem os religiosos que, chocados por alguns abusos, afastam-se da religião. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta do referido princípio. Partimos, pois, da aceitação da existência, sobrevivência e individualidade da alma, de que o espiritualismo, em geral, nos oferece a demonstração teórica dogmática e o espiritismo a demonstração experimental. Mas façamos por um instante a abstração das manifestações propriamente dita e raciocinemos por indução. Vejamos a que consequências chegaremos. Interessante, né, quando ele coloca aqui. Partimos, pois, da aceitação da existência, sobrevivência, individualidade da alma, de que o espiritualismo, em geral, nos oferece a demonstração teórica dogmática. Ou seja, a demonstração teórica, mas com os dogmas, né, que carrega-se. E o espiritismo vai fazer a demonstração experimental, como ele coloca aqui também, né? Mas façamos por um instante a abstração das manifestações propriamente dita e raciocinemos. Então, ele faz um convite a fazer um exame crítico por indução. Esse processo por indução entra exatamente na questão da fé raciocinada. Ou seja, você observa os fatos, raciocina em cima desses fatos e, a partir disso, você chega a certas conclusões. É isso. Perfeito. É isso mesmo, né? Então, por isso que ele fala, né? Vamos deixar por um instante, né? Façamos por um instante uma abstração das manifestações e vamos raciocinar, vamos pensar, vamos através da lógica. Então, proposto isso, ele vai começar então a ver aonde se chega, a que consequências chegamos. Então, vamos lá. Admitindo a existência da alma e da sua individualidade após a morte, é necessário admitir também, primeiro, que a sua natureza é diferente da corpórea, pois, ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais. É muito lógico isso, né? Está separando, né, a alma do corpo. Então, se uma é matéria, né, a outra, né, se é diferente da corpórea, né, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais. Muito lógico. Segundo, que ela possui consciência própria,
pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredora, e que tem de ser assim, pois, do contrário, ela seria um ser inerte, e de nada nos valeria a sua existência. Admitindo isso, é claro que a alma terá de ir para algum lugar. Mas para onde vai? E que é feito dela? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava no alto e o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo, desde que sabemos que a Terra é redonda, que os astros giram, de maneira que o alto e o baixo se revezam cada 12 horas para nós, e conhecemos o infinito do espaço, no qual podemos mergulhar a distâncias incomensuráveis? É verdade que podemos entender por lugares baixos as profundezas da Terra. Mas que são hoje essas profundezas depois das escavações geológicas? Que são também essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, depois que aprendemos não ser o nosso planeta o centro do universo e que o nosso próprio Sol nada mais é do que um entre milhões de sóis que brilham no infinito, sendo cada qual o centro de um turbilhão planetário, que foi feito da antiga importância da Terra, agora perdida nessa imensidade. E por que estranho motivo este imperceptível grão de areia, que não se distingue pelo seu tamanho, nem pela sua posição, nem por seu, nem por qualquer papel particular no cosmos, seria o único povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos também são habitados. E se assim é, eles também fornecem os seus contingentes para o mundo das almas. Então, voltamos à pergunta: em que se tomam as almas. Perdão, aqui está errado, né? Então, voltamos à pergunta: em que se tornam as almas depois da morte do corpo e para onde vão? Ou seja, ele tomou aquela questão lá, né, no início do, do, da pontuação lá do segundo, né? A astronomia e a geologia destruíram as suas antigas moradas. A teoria racional da pluralidade dos mundos habitados multiplicou-as ao infinito. Não havendo concordância entre a doutrina da localização das almas, ou seja, localidades de céu e inferno, né, e os dados das ciências, temos de aceitar uma doutrina mais lógica, que não lhes marca este ou aquele lugar circunscrito, mas dá-lhes um espaço infinito. É todo o mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos, rodeados por elas. Então, aqui ele já começa a falar, né, que não existe um lugar circunscrito mediante esse raciocínio, né? Eu acho muito interessante a maneira como Kardec escreve. Ele está respondendo perante toda uma história da filosofia, uma história do pensamento humano, e que pessoas morreram por falar que existiam mundos habitados, certo? Foi para a fogueira, inclusive. Então, e ao mesmo tempo, está falando um pouquinho do René Descartes, que foi muito criticado porque as pessoas diziam como que o espírito, a alma, sendo imaterial, consegue dirigir o corpo. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Ele dá conta de tudo de uma forma inteiramente racional. Muito bonito isso. Gostei muito. E ele é muito sutil, né? É como você falou, conforme ele vai passando a história na narrativa dele, né? E aí Uhum. você falou sobre pessoas irem para a fogueira. Giordano Bruno defendia a ideia de mundos habitados, né? Falava sobre a pluralidade dos mundos habitados. E é disso mesmo que ele está falando.
Mais à frente ele vai citar Galileu também, né? Um pouquinho mais para frente a gente vai chegar lá, né? Mas muito boa a tua observação, porque o leitor desatento, né? Ele não percebe. Por isso que antes da gente começar o estudo, né? Eu estava pensando justamente da gente fazer um exercício, todos nós, de olhar para esses textos e como se Kardec estivesse dialogando com a gente, como se ele estivesse falando diretamente com a gente, levando a gente a fazer esse raciocínio, né? Porque não é simplesmente ler, né? Palavras emendadas uma na outra, é, é degustando o texto, né? E vendo a lógica, porque ele vai trazer um apanhado de coisas, né? Da filosofia, das religiões dogmáticas, ele colocou ali espiritualismo, né? Os dogmas. E aí ele propõe, depois de tudo isso, agora ele propõe um raciocínio lógico que ele vai trazer, já tendo todo o contato com a espiritualidade, porque é bom a gente lembrar que nós estamos na segunda obra, que é o Livro dos Médiuns. É um outro processo que mais à frente eu vou comentar, né? Eu até deixei uma marcação ali para falar sobre isso. A gente tem que lembrar que a gente está lendo esse livro com o pensamento que a gente já tem a base do Livro dos Espíritos. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Vamos continuar fazendo o nosso exercício aqui, né? Há nisso alguma impossibilidade. Qualquer coisa que repugne a razão, nada, absolutamente. Tudo nos diz, pelo contrário, que não pode ser de outra maneira. Mas em que se transformam as penas e recompensas futuras, se as almas não vão para determinado lugar? Vê-se que a ideia dessas penas e recompensas é absurda e que dá motivo à incredulidade. Mas entendemos que as almas, em vez de penarem ou gozarem em determinado lugar, carregam em seu íntimo a felicidade ou desgraça, pois a sorte de cada um depende da sua condição moral, e que a reunião das almas boas e afins é um motivo de felicidade e tudo se tornará mais claro. Compreendamos que, segundo o seu grau de pureza, elas percebem e têm visões inacessíveis, as mais grosseiras, que somente pelos esforços que fazem para se melhorarem e depois das provas necessárias, podem atingir os graus mais elevados, que os anjos são as almas humanas, que chegaram ao grau supremo e que todos podem chegar até lá, através da boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, incumbidos de zelar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, sendo felizes com essa missão gloriosa. E a felicidade de após-morte será uma condição útil e aceitável, mais atraente que a inutilidade perpétua da contemplação eterna. E os demônios? Compreendamos que são almas das criaturas mais, ainda não depuradas, mas que podem chegar, como as outras, ao estado de pureza, e a justiça e a bondade de Deus se tornarão racionais. Ao contrário do que nos apresenta a doutrina dos seres criados para o mal de maneira irrevogável. Eis, afinal, o que a mais exigente razão, a lógica mais rigorosa, o bom senso, numa palavra, podem admitir. Como vemos, as almas que povoam o espaço são precisamente o que chamamos de espíritos. Assim, os espíritos são apenas as almas humanas, despojadas do seu invólucro corporal. Se os espíritos fossem seres à parte na criação, sua existência seria mais hipotética. Admitindo a existência das almas, temos de admitir a dos espíritos, que nada mais são do que as almas. E se admitimos que as almas estão por toda parte, é necessário admitir que os espíritos também estão. Não se pode, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas.
E aqui, mais uma vez, né, ele faz, né, uma boa dissertação e completa, porque ele vai abordar, primeiro, com relação a gente ir para um local onde a gente vai penar ou gozar, né, em determinado lugar. Mas, ao invés disso, a, carregam em seu íntimo a felicidade ou a desgraça, pois a sorte de cada um depende da sua condição moral. Então, aqui ele já está, né, indicando que não é numa localidade, mas é no próprio íntimo, né? Ou seja, é na própria consciência que o espírito ele, ele vai sentir as consequências dos seus atos. Fala dos anjos, fala, né, das criaturas demoníacas, ou um ser devotado para o mal, né? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Terceiro, tudo isto não passa de uma teoria mais racional do que a outra. Ou seja, ele está referindo do que a outra, né, com a outra forma, né, de pensar, né, o que ele acabou de expor. Tudo isso não passa de uma teoria mais racional do que a outra. Mas já não é bastante ser uma teoria que a razão e a ciência não contradizem? Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Encontramos os fatos nos fenômenos de manifestações espíritas que nos dão prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Há muita gente, porém, que nega a possibilidade dessas comunicações com os espíritos. São pessoas que acreditam na existência da alma e, consequentemente, na dos espíritos, mas sustentam a teoria de que os seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Trata-se de uma dúvida originada pela ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual geralmente se faz uma ideia falsa, considerando-os seres abstratos, vagos e indefinidos, que não é verdade. Consideremos o espírito, antes de tudo, na sua união com o corpo. O espírito é o elemento principal dessa união, pois é o ser pensante e que sobrevive à morte. O corpo não é mais do que um acessório do espírito, um invólucro, uma roupagem que ele abandona depois de usar. Além desse envoltório material, o espírito possui outro, semimaterial, que o liga ao primeiro. Na morte, o espírito abandona o corpo, mas não o segundo envoltório, a que chamamos de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós no seu estado normal, mas possuindo ainda algumas propriedades da matéria. Bem, é aqui que eu quero fazer só uma pequena pausa aqui, não é bem pausa, eu quero fazer aqui abrir um parêntese aqui. Mais uma vez, a gente está estudando o livro dos médiuns, pressupondo que a gente já estudou o livro dos espíritos. Mas como a nossa proposta é de fazer um estudo cronológico de todas as obras, a gente vai fazer algumas observações durante o trajeto, né? Porque a pessoa que está estudando pela primeira vez ou não leu o livro dos Espíritos profundamente, né? A gente vai fazer justamente esses links. Aonde que está? Onde que ele fala de perispírito? Então a gente vai lá para o livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E a gente vai lembrar também
que no nosso canal nós temos a apresentação do Livro dos Espíritos, mostrando que cada livro do Livro dos Espíritos é desenvolvido, aprofundado, né, em outros. Então, esse livro segundo, a gente vai lembrar que é o que vai dar a base justamente para o desenvolvimento do Livro dos Médiuns, que vai tratar, né, da condição dos espíritos, encarnados e desencarnados, a reencarnação, a desencarnação, fenômenos. E aqui, nesse livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, nós temos no primeiro capítulo, e no item 4, ele vai falar do perispírito. Eu fiz uma pesquisa prévia aqui, deixa eu ver se ela ainda está aparecendo aqui. Aham, tá. É isso mesmo. Então, agora eu vou ter que abrir um colchete, né? Porque eu abri um parênteses, agora eu vou fazer outro parênteses dentro do parênteses. Nós estamos usando esse programa aqui de PDF chamado Foxit, né? Como vocês podem perceber aqui. Quem estiver nos assistindo, a gente pretende, num outro momento, gravar um vídeo explicando o funcionamento básico, pelo menos, desse programa, que é muito útil, né? Dá para abrir vários PDFs e fazer a pesquisa. Então, aqui, nós fizemos a pesquisa pela palavra perispírito, né? E então já sai em todos os lugares que tem. É uma dica, por exemplo, justamente para a pessoa que está estudando o livro dos médiuns e encontra um conceito que ele não aprofundou ainda, mas sabe que está no livro dos espíritos. Então, ele pode fazer essa busca no livro dos espíritos, como a gente fez aqui, que é o caso da palavra perispírito, né? Então, aqui no capítulo, né, o perispírito. Origem e natureza dos espíritos. Aqui, ó. Então, na pergunta 93 em diante, 93, 94 e 95, né, são apenas 4 perguntas que ele vai fazer com relação ao perispírito. Então, ele não desenvolve, né, muito o conceito do perispírito, mas ele vai ter outras passagens em outros capítulos. Alma após a morte, o processo de reencarnação, encarnação, fenômenos. Isso daqui é só para a gente, né, para a gente ter ideia. Ó, essa questão do Livro dos Espíritos 257, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, a maioria das explicações dos fenômenos se dá através do perispírito, né? Inclusive está aqui, né? Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito, etc. e tal, né? Então, agora eu vou fechar o parêntese e a gente vai voltar para o texto lá. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui dos estudiosos, o pessoal que está procurando conhecer melhor a doutrina, quando você tiver numa obra como o Livro dos Médiuns, você procura o conceito no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Em contrapartida, aí eu fechei o parênteses, mas eu vou ter que reabrir. Eu falei da primeira obra, que é a base. Mas, em contrapartida, você tem a Gênese. Porque a Gênese é a conclusão das conclusões de Kardec. E, mais exatamente, no capítulo 14, que vai, aliás, está permeado em vários itens aqui da Gênese, a palavra perispírito. Mas no capítulo 14, que é fluidos, né, você tem uma explicação muito maior e muito mais detalhada. Mas ele já não está definindo, porque já está definido, né? Ali ele já vai estar fazendo a aplicação, já vai estar mostrando, né, e exemplificando como é que se dá os fenômenos através do perispírito. Ou seja, está muito mais aprofundado ali.
Então, você está estudando o livro dos médiuns, você, para entender melhor, você pode pegar os conceitos primários, né, básicos e fundamentais no livro dos Espíritos, e depois você pode ir também procurar na Gênesis. Essa é a proposta do nosso estudo, né? Que a gente possa fazer esses links para que o texto que a gente está lendo ele fique mais compreensível, uma vez que a gente não tem tempo hábil para estudar primeiro um livro todo, né, até o fim, para começar outro. A gente vai estar fazendo tudo junto, fazendo esse link. E, finalmente, para terminar esse parênteses que está ficando longo, Revista Espírita. Né? Revista Espírita, porque lá você tem artigos, né, que vão também fazer considerações a respeito do perispírito. Bem, voltando aqui para o nosso texto, os amigos querem comentar alguma coisa? Podemos seguir, então? Não podemos, pois, considerar o espírito como uma simples abstração, mas como um ser limitado e circunscrito, a que só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. Por que não poderia ele agir sobre a matéria? Pelo fato de ser fluídico o seu corpo? Mas não é entre os fluidos mais rarefeitos, como a eletricidade, por exemplo, e os que se consideram mais imponderáveis, que encontramos as mais poderosas forças motoras? A luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supor o constituído de substância elétrica ou de outra espécie de matéria tão sutil como essa. Porque, separado, não poderia agir da mesma maneira, dirigido pela vontade? Bem, aqui a gente encerra, então, esse terceiro ponto, né? Podemos seguir, Fernando? Sim, Quarto, tranquilo. a existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constitui a base de todo o edifício do Espiritismo. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, temos de assegurar-nos se o interlocutor admite essa base. Se ele responder negativamente às perguntas, crê em Deus, crê na existência da alma, crê na sobrevivência da alma após a morte, ou se responder simplesmente, não sei, desejava que fosse assim, mas não estou certo. E geralmente equivale a uma negação delicada, disfarçada para não chocar bruscamente o que ele considera preconceitos respeitáveis. Seria inútil prosseguir. Seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. As manifestações espíritas são os efeitos das propriedades da alma. Assim, com semelhante interlocutor, se não quisermos perder tempo, só nos resta seguir outra ordem de ideias. Admitidos os princípios básicos, não apenas como probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos será uma decorrência natural. E é uma outra coisa muito admirável no Kardec, né? Ele não está aqui tentando converter ninguém, ele não está tentando convencer ninguém. Por isso que ele fala, né? Se a pessoa responder negativamente, crê em Deus? Não. Crê na existência da alma? Não. Crê na sobrevivência da alma após a morte? Não. Ou, então, uma negação mais disfarçada, delicada. Não sei, desejava que fosse assim. Ué,
Não adianta, essas pessoas elas não querem enxergar a luz, fazendo até uma comparação, né? Então, Kardec não está preocupado em convencer ninguém. Se a pessoa não acredita, está tudo bem, está tudo certo. Ou se acredita em outra coisa, de uma outra forma, também está tudo certo. Ele não está aqui fazendo proselitismo. Ele está aqui tentando esclarecer aqueles que não acham, dentro da, da, das ideias dogmáticas ou do materialismo puro, encontrar o que o próprio espírito, né, da pessoa, agora usando, né, a palavra espírito de uma outra forma, mais poética, né, que a ânsia, né, desse ser humano tenta encontrar através de uma a razão lógica. Como ele vem falando ao longo da obra, né, dessas obras todas, que ele vai falar que muita gente acaba se dizendo materialista pelos excessos, né, das igrejas e excessos das fantasias e do mal que o materialismo causa, né? Porque o materialismo acaba nos levando a nos tornarmos seres egóicos, né? Resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Mas por que não? Que é um homem, se não um espírito revestido de corpo material? Qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo, como o homem livre se comunica com o prisioneiro? Admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se a sobrevivência das suas afeições? Desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco e se utilize dos meios que estão ao seu dispor? Quando viva na Terra, não agia ela sobre a matéria do seu corpo? Não era ela, a alma, que dirigia os movimentos corporais? Por que, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento, como um mudo se serve de uma pessoa que fala para fazer-se compreender? Está bem colocado, né? Noções preliminares. Ele está falando do médium aqui, né? Por que que não pode se comunicar utilizando, né, um outro corpo? E como é interessante que ele coloca aqui, ó, né? Serviço de outro corpo de acordo com o espírito nele encarnado, né? Que são os médiums, né? Para manifestar o seu pensamento. Lembrando que quando Kardec ele foi analisar a, o fenômeno das mesas girantes, logo lá no início, né, da pesquisa dele, logo quando ele conheceu os fenômenos, a pergunta que ele fez é justamente quem eram, né, esses seres que se comunicavam. E a resposta foram: somos homens, somos espíritos de homens que já viveram na Terra. Que ele está colocando sutilmente aqui exatamente isso. Se a gente, né, amou um dia, será que essa pessoa não pode voltar né, e querer se comunicar? Muito lógico, né, a colocação dele. Talvez seja lógico para a gente, né? Tem gente que não acha tão lógico, porque tem uma outra maneira de pensar, né? Sexto, afastemos por um instante os fatos que consideramos incontestáveis. Admitamos a comunicação como simples hipótese. Solicitamos aos incrédulos que nos provem, através de razões decisivas, que ela é impossível. Não basta a simples negação, pois seu arbítrio pessoal não é lei. Colocamos-nos no seu próprio terreno,
aceitando a apreciação dos fatos espíritas através das leis materiais, que eles assim possam tirar do seu arsenal científico alguma prova matemática, física, química, mecânica, fisiológica, demonstrando por A mais B, sempre a partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que. Então, agora o Kardec virou a mesa, né? Colocou agora para eles explicarem, né, sempre a partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que, primeiro, ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte. Né? Então, como é que vai resolver isso, né, por A mais B? Porque está levando em consideração o princípio da existência e sobrevivência da alma. Se ela existe, se ela sobrevive, ela era pensante durante a vida. E depois da morte, ela não deve mais pensar? Segundo, se ela pensa, não deve mais pensar nos que amou? Terceiro, se pensa nos que amou, não deve querer comunicar-se com eles. Quarto, se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, por meio do seu corpo fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte. Sétimo, se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo. Se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever. E, finalmente, o nono, podendo fazê-lo escrever, não pode responder-lhe às perguntas, nem lhe transmitir pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos demonstrarem que isso tudo não é possível, através de razões tão evidentes como as de Galileu para provar que o Sol não girava em torno da Terra, então poderemos dizer que as suas dúvidas são fundadas. Mas até hoje, infelizmente, toda a sua argumentação se resume nestas palavras: não creio nisso porque é impossível. Eles retrucarão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Já lhes demos as provas, pelos fatos e pelo raciocínio. Se recusam umas e outras e se negam até mesmo o que vem. Cabe a eles provar que os fatos são impossíveis e que o nosso raciocínio é falso. Ou seja, o Kardec está falando, provar, nós já provamos. Né? Mas se eles se recusam, agora eles que têm que provar. Antes da gente baixar o texto aqui, para a gente conversar um pouquinho, eu acho maravilhoso essa sequência, né, do primeiro ao nono, porque, como ele coloca, se pensa durante a vida, admitindo essa existência, né? Se pensa durante a vida, por que não pode pensar depois? Se ele pensa, não deve mais pensar nos que ele amou. Se ele pensa no que ele amou, não deve querer comunicar-se com eles? Bem, agora aí entra no outro campo. Se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Se está ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. E aqui no sexto, lembra muito quando a gente faz um estudo do perispírito, né? Por meio do seu corpo fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte, né? E aí tem todo o processo, né, dos fenômenos através do perispírito, né? E através também dos médiuns. Se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir a mão para fazê-lo escrever, e finalmente, né? Se escreve, não pode responder. Uma sequência muito lógica, né? Esse item 6 me lembrou bem a forma argumentativa dele do que é o Espiritismo. É o mesmo,
É a mesma construção. Ele se refere à obra, né? O que é o Espiritismo, né? É, Os diálogos, né? Que ele vai criando e a resposta que ele vai dar, né? Para o cético, para o crítico e para o padre, né? E o nosso próximo objeto de estudo vai ser o capítulo segundo, o maravilhoso e o sobrenatural. esse capítulo 2 promete. Promete porque, na verdade, o que está por detrás de tudo isso é a própria lei natural.